25 de janeiro. Meu querido, é porque eu tenho certeza de que fiz algo errado, algo terrível, algo impronunciável. Como um assassino que apagou da memória o momento do crime, e agora os gestos harmoniosos e a voz suave e pausada, agora é todo um equilíbrio. Mas ficou naquele espaço um vestígio, uma névoa. E ainda que se apague e depois voltemos a escrever por cima, mesmo que debaixo de 1000 camadas, sempre há algo que delata, algum atrito, ainda que gestos harmoniosos e a voz suave. Porque por mais que se queira, nunca é possível apagar o momento do crime. Sempre o atrito, mesmo que apenas uma linha, um contorno. Ainda que depois façamos visitas, levemos flores, escrevamos poemas. Ainda que tentemos ser bons, porque não há nada mais perigoso do que tentar ser bom. Essa foto, assim como a que eu te mostrei anteriormente, que é essa, né? São fotos, pelo que eu vejo que está escrito atrás, porque elas foram, digamos, escritas por mim mesma quando eu tinha, sei lá, 2 anos de idade. Obviamente não, né? Mas eles tiraram, eu acho que a minha avó tirou essas fotos para mandar para os meus pais que já estavam no Brasil. Porque meu pai, ele veio primeiro para o Brasil para se estabelecer, etc. Depois foi a minha mãe. E depois a minha mãe foi me buscar. Aliás, existe essa foto. Eu vou procurar, que existe uma foto que é uma foto muito importante para mim, que é a foto que meu pai tirou quando a minha mãe foi me buscar no Chile, e eu tô descendo do avião com ela. E tem essa foto, a gente chegando no Brasil, eu chegando no Brasil, com a minha mãe carregando os meus ursos de pelúcia, etc. Então essas fotos anteriores são fotos que eles tiraram para mandar para eles. Olha. O pai do meu pai era cineasta quando jovem, foi um dos primeiros cineastas do Chile. Ele fazia documentários, também dava aula na Universidade do Chile de documentário. E ele tem uma história muito curiosa, né? Porque esse início, né, ele tinha uma vida de artista, uma vida boêmia, morava em Santiago. E em algum momento ele ficou muito doente, foi desenganado pelos médicos, os médicos deram poucos meses de vida para ele. E dizem, pelo menos diz a lenda familiar, que nesse momento, nessa espera pela morte, ele teve uma visão e que Jesus apareceu para ele na visão em pessoa e conversou com ele. Assim, o que exatamente Jesus conversou com ele ninguém sabe muito bem. Isso parece que não se fala muito, mas parece que foi muito convincente, porque depois dessa revelação, desse encontro, enfim, que ele teve, ele mudou completamente. Quer dizer, em primeiro lugar foi que parece que se ele mudasse a vida dele, se ele largasse essa vida de pecados que ele tinha, ia acontecer um milagre e ele ia ficar curado. A verdade é que ele realmente se curou da tal doença que ele tinha, e a partir de então ele ficou muito convencido que aquilo tudo realmente era verdade. E ele mudou totalmente a vida. Ele entrou para a igreja presbiteriana, evangélica presbiteriana, largou o emprego, quer dizer, deixou de ser cineasta, se tornou reverendo dessa igreja, se mudou de Santiago, foi morar em Tiguiá, numa cidade pequena no sul do Chile. Da mesma forma que o meu avô foi um religioso muito fanático pela religião, o meu pai foi um fanático primeiro pela ciência, né? Como se a ciência, meu pai é engenheiro, como se a ciência fosse um substituto de Deus, né? Então ele acreditava com a mesma veemência na ciência com que o meu avô acreditou em Deus. E uma vez eu falei isso pro meu pai, né? E
E eu falei assim, vocês são igualmente fanáticos, porque acreditam dessa forma cega, né? E depois eu pensei que na realidade eu também era parte dessa linha hereditária do fanatismo, porque eu acredito com essa mesma veemência na literatura, na importância da literatura, na força que a literatura pode ter na vida da gente. Então talvez o que foi Deus pro meu avô foi a ciência pro meu pai, e depois foi ser a literatura para mim. Porque não havia como ser de outro modo. Havia algo que nos ligava, os extremos de um aparato, um mecanismo de gangorra. Era o meu peso que te relevava, e só um impulso meu poderia te devolver ao solo. Nada que eu te desse poderia ser teu, sem que eu o tirasse de mim, e sem que visivelmente me faltasse. E por outro lado, nada que eu arrancasse de mim poderia deixar de ser teu. Nada. Nenhuma alegria minha que não significasse um desalento, nenhuma valentia que não fosse uma fuga. E eu me esforçava então em ser extremamente alegre, não pela alegria em si, que não me importava, mas para que você sofresse, e para tirar de você esse algo e deixar ali uma marca, mesmo que essa marca fosse apenas um corte, uma falta, e buscava ansiosa uma alegria desconhecida, só para que, enfim, o sofrimento tomasse forma. Eu corria numa alegria inquieta pelas ruas, o vento no rosto, um sorriso. Eu corria e continuava correndo, uma aceleração constante. E por mais que você sofresse, a minha vontade não se acalmava, a minha vontade não cedia. Penso ainda naquela noite. Todos os dias, aquela noite. Por que pensamos sempre as mesmas coisas? Essa vontade que nunca cede. Como se o instante continuasse ali, acontecendo a cada instante, e uma e outra vez, como se continuássemos cometendo sempre o mesmo crime, toda a humanidade e toda a história da humanidade, para sempre o mesmo crime. Mas isso não é nada novo, não é? Sei que aí está a minha maior derrota. Ainda que eu me esforce em te dizer algo original, te direi sempre as mesmas coisas, ainda que eu use dos mais variados artifícios e te diga que a cada vez elas mudam porque o tempo e você e o rio que passa, ainda que eu use dos mais variados artifícios e, sedutora, te diga que há algo que nunca foi dito e que te digo agora. E te diga, por exemplo, aquela noite, aquela última noite, lembra? Ainda assim, te direi as mesmas coisas. De alguma forma, quando você escreve, você vai fazendo furos nessa estrutura nos personagens. Então, o personagem, ele pode ser muito bom, mas aí você vai procurar a crueldade ali, naquele personagem. Ele pode ser muito assustador e você vai procurar uma delicadeza nesse medo, né? Nisso de terrível que ele tem. Eu acho que é esse contraste que eu gosto tanto. E, de certa forma, eu acho que o escritor ele faz isso o tempo todo. Ele é obrigado... Quando você cria um personagem, por exemplo, se você cria um assassino, você é obrigado a olhar para o assassino dentro de você. Quer dizer, você não cria a partir do nada. Eu acho que tudo você cria a partir de alguma possibilidade sua que você... por seu superego que funciona ou por outras questões morais, éticas, de personalidade, etc., você não vai fazer, mas há essa possibilidade em você. Então, é a partir dali que você cria. E olhar para isso, eu acho que exige sempre uma coragem muito grande de olhar com os olhos do assassino, com os olhos da crueldade, com os olhos da maldade, com os olhos de tudo aquilo que a gente não quer ver, né?
Action, monsieur. Eu me refiro à casa dos meus pais como uma ilha, porque foi realmente uma ilha. Quer dizer, em primeiro lugar, é uma ilha do idioma, onde se continuou falando espanhol, e em casa, e entre os irmãos. Quer dizer, eu tenho 4 irmãos, então a gente continuou falando espanhol. Também teve a questão... Me perdi. Eu acho que ele continua sendo aquela ilha, né? Então eu cresci talvez num Chile muito mais chileno do que o próprio Chile. E por outro lado, era um Chile que estava dentro, rodeado de Brasil por todos os lados, e que entrava para dentro da ilha, fosse pela televisão, pela empregada que cuidava, a babá que cuidava da gente. O Brasil, ele entrava nessa ilha o tempo todo. Então era uma ilha, mas era uma ilha permeável, claramente permeável. E eu me sentia vivendo entre esses dois mundos no dia a dia. Acho que eu me sinto entre esses mundos até hoje. Quando eu voltei da Alemanha, depois de 10 anos fora, eu vim morar aqui no bairro Peixoto. Voltar é tão difícil quanto ir embora, quer dizer, exige tanta energia, exige uma certa generosidade com o outro e com a gente mesmo também. Eu não sabia, eu não imaginei que seria tão difícil voltar. Foi bem difícil, eu precisei, eu acho que uns 2 ou 3 anos, até dizer, não, agora eu realmente estou aqui. Uma coisa é a gente se move muito rapidamente, né? A gente pega um avião, tá na Europa, volta, quer dizer, isso é uma coisa, mas chegar no sentido de você estar ali 100% é um movimento, é uma coisa muito lenta, sabe? Eu precisei pelo menos caminhar muito pelas ruas, eu caminhava muito. Acho que o bairro Peixoto me deu isso, né? Eu aqui me senti andando pelas ruas de Copacabana, no meio daquele caos de Copacabana. Eu me sentia muito em casa. E curiosamente, quando eu cheguei no Brasil, quer dizer, com os meus pais, aos 3 anos de idade, a gente veio morar em Copacabana, né? Então, de alguma forma, tem um retorno àquela primeira instância. Talvez como se eu precisasse voltar àquele primeiro momento para construir um lugar próprio. Porque não há nada mais perigoso do que tentar ser bom. A certeza de que na bondade residem os piores delitos, as maiores injustiças na bondade. Mas você deve saber, não? Quem melhor do que você saberia? Você, que o obrigava a ser extremamente bom, desde o início, o primeiro olhar, e quanto melhor você fosse, pior eu seria. Ou, ao contrário, quanto pior você fosse ou quanto pior eu permitisse que você fosse, melhor eu seria. Feito uma equação matemática, quanto mais negativos, mais positivos. E no final, o equilíbrio. Haveria um equilíbrio entre os nossos atos, uma equação necessária, instantânea. Quanto mais você fosse, menos eu seria. Tem algum momento, acho que no Flores Azuis, que ela diz assim que uma das coisas mais terríveis são as pessoas boas ou tentar ser bom, e que há uma crueldade nessa bondade excessiva. Eu olho com muita desconfiança para essa bondade única,
para pessoas só boas, assim como para pessoas só más ou só ruins. Eu acho que eles acabam se tornando um pouco personagens, né? Eu gosto da ideia do humano, quer dizer que dentro dessa bondade há alguma coisa terrível, assustadora, né? Até porque a pessoa muito boa, ela não te permite ser má. ela não te permite discutir, ela não te permite argumentar, porque afinal ela é tão boa, ela só quer o melhor para você, né? Então, a ideia com essa frase, eu só quero o melhor para você, as minhas intenções são as melhores. Com essa frase, como se essa frase desculpasse tudo, desculpasse qualquer crueldade. Eu acho que uma das principais preocupações do meu avô, quer dizer, não só em relação a mim, mas a uma parte dos netos, é que esses netos que cresceram filhos de pais ateus fossem para o inferno, fossem queimar no inferno. E eu me lembro da minha avó, né, muito preocupada, então ela me trazia, por exemplo, a Bíblia para criança, com desenhos, né, que eu tinha que esconder do meu pai, porque obviamente a Bíblia era proibida na minha casa. E eu me lembro de uma coisa que me chamou muita atenção até hoje, né? Que ela falava, não, porque você tem que ser boa. E eu ficava muito preocupada, eu era criança, pequena, eu falava, mas vó, mas eu sou má, né? Que eu falava isso e ela falava, não, mas no final, e eu falo, o que eu faço se eu for má, né? Porque eu tenho certeza que eu sou má. E na época também, porque na época eu me lembro, era criança, meu irmão menor tinha acabado de nascer, né? Então eu tinha, assim, desejos homicidas, assim, em relação ao meu irmão recém-nascido. Então era uma preocupação muito grande. E ela falava pra mim assim, e eu me lembro do dia que ela falou pra mim, não, mas se você no último minuto, antes de morrer, no último instante, você se arrepende, então Deus te perdoa e você pode ir pro céu. E eu me lembro que eu falei pra ela, ai, que bom, então no último minuto eu me arrependo, tá bom. Por enquanto não importa. O livro que mais me impressionou nesse sentido do trabalho com o ficcional e o real certamente é um livro de um autor argentino, Manuel Puig, que na realidade são gravações. Ele criou o livro a partir de gravações que ele fez com um pedreiro que estava... Bom, pedreiro pelo menos foi a tradução que eles usaram em português, mas que eu acho que ele mesmo usou, porque ele mesmo trabalhou esse texto. Então ele pagou para esse homem para poder gravar essas histórias. O que foi a gravação original com o texto que ele transformou, né? Ele usa, muitas vezes ele não muda quase nada. É como se você, nesse livro, você pudesse ter acesso a esse momento em que um texto do dia a dia, fala oral, ela se transformasse em literatura. Eu sempre escrevi em português, aliás, eu nunca pensei em escrever em outro idioma. Eu acho que por melhor que eu fale alemão, eu nunca vou ter isso em alemão. E no caso do espanhol, eu acho que eu também não teria. Eu acho que também o português é uma espécie de identidade, de casa, de lar, de pátria. Eu acho que a coisa é mais complexa, porque no fundo, o que a gente está falando é de uma visão de mundo, né? Na realidade, o que a gente está falando é de uma visão de mundo. Acho que quando você fala português e você vê o mundo em português, ele é um mundo com uma compreensão diferente do mundo visto em alemão e do mundo visto em espanhol. Eu mesma não me sinto uma pessoa diferente. O tom da minha voz muda quando eu falo português, quando eu falo alemão, quando eu falo espanhol. O tom muda a forma como eu me vejo, a forma como
eu olho ao meu redor, quer dizer, tudo muda, né? Então você ter um idioma, esse idioma também é uma forma, é a forma que você escolheu de olhar para as coisas e depois de voltar para contar como elas aconteceram. Tem um livro que foi muito importante para mim, vou te mostrar, que é esse, O Formas Breves, do Piglia. E eu me lembro que quando eu li esse livro, ele mudou muita coisa na minha visão da literatura. Eu li esse livro a primeira vez, eu era muito nova, eu devia ter uns 22 anos. Eu me lembro que foram duas experiências essenciais, que foram muito próximas uma da outra. O primeiro foi que eu li Rayuela, O Jogo da Amarelinha, e que é um livro que hoje em dia eu não gosto. E eu me lembro quando eu li o Rayuela, foi como eu pensei, isso também é literatura, a gente pode fazer isso. Foi assim um mundo que se abriu, foi uma descoberta, assim, quando eu comecei a entender que literatura era outra coisa, ou podia ser outra coisa. E logo depois caiu, na biblioteca da faculdade, eu encontrei esse livro e li. E de certa forma, o Formas Breves, ele veio a explicar um pouco dessa experiência que eu tinha vivido no Rayuela. Então aqui foi quando eu comecei a entender o que era possível fazer na literatura. Então esse livro foi um livro importantíssimo, ele é um livro que eu sempre reli, tem trechos maravilhosos, tem uma parte que eu gosto muito, quando ele fala de literatura e psicanálise. O que acontece? A literatura argentina, para mim, ela me deu, porque existe na literatura argentina, não só argentina, mas vamos falar hispano-americana. Por exemplo, eu não falei, mas eu poderia te falar do Bolaño. O terceiro livro que eu li que foi muito importante para mim foi esse, Os Detetives Selvagens. Quer dizer, então dentro dessa mesma tradição do Rayuela, que é uma tradição que vem com o Macedônio Fernandes, né? Então quer dizer que também está aqui o Macedônio. Que aí depois eu fui ler, temos aqui é uma tradição com a qual eu me identifiquei muito. E o que eu fiz, eu já tinha toda a base, eu já tinha lido o Machado, quer dizer, eu já vinha, por exemplo, talvez um dos autores mais importantes para mim seja o Machado de Assis, dos brasileiros, assim, de base. Eu vinha com essa base, mas não era para mim, eu não entendi. Eu vou te dizer o seguinte, eu fui entender o que o Machado de Assis estava fazendo depois de passar por outros caminhos completamente diferentes. Então, depois de ler tudo isso, quando eu voltei ao Machado, deve fazer uns 4 anos que eu voltei a estudar realmente Machado, foi quando eu comecei a entender realmente Machado. Então, eu acho que eu precisei fazer todo esse caminho para voltar a esse autor que eu acho que é talvez um dos grandes autores da literatura universal. Meu querido, dizem que a separação nunca é um núcleo, uma urgência. Dizem que ela começa em seu avesso. E que é justamente no momento mais suave, o primeiro encontro, o primeiro olhar, que a separação começa a existir. Eu prefiro acreditar que a separação nunca termina, e que o último dia, a última noite, é um instante que se repete, a cada espera, a cada volta, cada vez que sinto tua falta, cada vez que pronuncio teu nome. Eu acredito que ao te chamar, uma estratégia, um encanto, eu seja capaz de fazer com que você se vire e olhe, e sem perceber, estenda entre nós um atalho, uma ponte. Mas como a gente chama alguém que foi embora? Alguém que está longe, alguém que não está. A distância deveria imediatamente impor um tom mais solene, ou menos íntimo. Afinal, há a distância. Mas como a gente trata com o distanciamento alguém que acabou de estar tão perto, ao meu lado, há pouco deitado ao meu lado, na minha cama, onde todo dia, todas as noites, algo tão íntimo como dividir a cama e os lençóis da cama quando o dia amanhece, e os lençóis ficam lá, abertos e escancarados, com suas manchas e sua noite impregnada. Como alguém sai da cama da gente para a formalidade.
uma autora brasileira que eu amo, que é a Hilda Rios, né? Eu acho que ela é, para mim, a grande autora da literatura brasileira. E ela também trabalha muito, ela também se movia nesse, vamos falar assim, nesse limite, nessa fronteira entre a loucura e a sanidade. Eu acho que por muitos anos eu tive muito medo, eu me sentia muito nessa fronteira da loucura e da sanidade. Talvez todo mundo se sinta, algumas pessoas mais do que outras. Eu era uma pessoa que se sentia muito mais, muito naquela fronteira. Eu acho que de certa forma a literatura foi me dando, a escrita, ela foi me dando um lugar, ela foi me trazendo mais pro lado de cá, né? Eu acho que eu devo muito, talvez se eu não escrevesse, provavelmente eu seria bastante louca. O lado de cá, necessariamente para mim, é o lado do dia a dia, da vida, da normalidade, da escrita, do mundo, né? O lado de lá é o lado da loucura, das coisas que você não tem como dizer em palavras, né? Tudo que foge, tudo aquilo que não pode ser dito, tudo que não pode ser nomeado. O lado de lá é aquele lugar sem palavras.